Mateus, capítulo 5, a partir do versículo de número 13. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? Irmãos, esse texto, ele faz parte, daquele discurso de Jesus que nós conhecemos como Sermão do Monte, que vai aqui do capítulo 5 até o capítulo de número 7. Esse Sermão do Monte é o ensinamento de Jesus, sobre as práticas que nós devemos ter como filhos de Deus. Ele vem nos ensinar, a partir desse texto, como nós vamos viver verdadeiramente uma vida cristã, a forma correta de viver aquilo que o Senhor espera de nós. É nesse texto que Jesus fala a respeito das bem-aventuranças, é nesse texto que Jesus fala a respeito do cumprimento da lei. Mas qual que é o contexto histórico que Jesus fala, que Jesus faz esse discurso? O contexto histórico é o domínio do Império Romano sobre o povo de Deus, sobre Israel, sobre a Judéia e toda aquela região. Roma havia dominado ali, e o poder romano, ele dominava sobre as cidades politicamente, e até mesmo nas questões religiosas, o Império Romano dominava. Era o Império Romano que decidia quem eram os governadores das cidades, ou quem seriam os sumos sacerdotes que iriam ser estabelecidos no meio do povo, porque deveriam ser pessoas alinhadas ao propósito do Império Romano. Então, o Império Romano é quem decidia quem governava sobre Israel. Era o Império Romano quem decidia quem seriam os sumos sacerdotes. É nesse contexto que Jesus vem e ele escolhe, e ele começa a declarar ali, aos seus discípulos que eles eram bem-aventurados, porque se eles choravam, se eles eram perseguidos por causa da injustiça, esse discurso de Jesus ele faz declarando que os fracos, os oprimidos, aqueles que eram perseguidos por causa da justiça, na verdade eram bem-aventurados, porque eles receberiam a recompensa no Senhor. Aqui, Jesus então mostra que os discípulos dele são o sal da terra e a luz do mundo. Pessoas simples, humildes, pessoas que não tinham instrução, que não tinham ascensão social. Essas pessoas é que Jesus declara que eram os bem-aventurados. Essas pessoas é que Jesus declara que eram o sal da terra e a luz do mundo. Para essas pessoas, Jesus faz essa exposição. E ser sal e ser luz traz para nós algumas reflexões que nós precisamos fazer de como ser sal, de como ser luz. A primeira reflexão que nós fazemos é que nem todos vão ser sal e luz no mundo. Nem todos vão ser sal da terra e luz do mundo. Mas só aqueles que se aproximam de Jesus para aprender com Ele. Se você olhar aí no capítulo 5, no versículo 1, a palavra diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los.
Então, para nós sermos sal da terra e luz do mundo, nós precisamos nos aproximar de Jesus para aprender com Ele. O contexto ali é que uma multidão estava ao derredor de Jesus, e Jesus, olhando para aquela multidão, enxergava a necessidade que aquela multidão tinha. Mas quando os discípulos se aproximaram dele, é que ele passou a ensinar esses discípulos sobre ser sal, sobre ser luz, sobre ser bem-aventurado. Não há como ser luz, não há como ser sal na terra, sem antes nos aproximarmos de Jesus, para que ele nos ensine como ser sal e como ser luz. A luz que nós vamos refletir no mundo, né? O sal que nós vamos espalhar pela terra, ele só acontece a partir de Jesus Cristo. Então, a primeira coisa que nós temos que entender, que se eu não me aproximar de Jesus, eu não posso viver essa palavra que Jesus disse. Sabe, Jesus está declarando para pessoas simples como eu e você, que eles são o sal da terra e a luz do mundo. Ele não estava falando para os eruditos daquela época, ele não estava falando para os religiosos daquela época, ele não estava falando para os governantes daquela época, ele estava falando para pessoas simples e humildes, mas que se aproximaram dele, que chegaram próximo dele para aprender com ele a ser sal e a ser luz. Amém? Eu aprendo que tanto o sal quanto a luz não tem valor se usado de forma errada. Jesus, quando ele fala para os discípulos, vós sois o sal da terra, ele declara, mas se o sal não tiver sabor, se o sal perder o sabor, ele não serve para nada, a não ser para ser lançado fora. Se a luz ela for escondida, ela também não tem valor nenhum, porque não se pode esconder a luz. Ninguém pega a candeia, a lamparina e esconde ela. Ao contrário, coloca ela no velador, para que ela ilumine toda a casa. Então Jesus está mostrando para nós que ser sal, mas usado de forma errada, não tem valor nenhum. Quando Jesus diz aqui que o sal perder o sabor, ele não serve para nada a não ser para ser lançado fora, né? A gente pode imaginar assim, mas o sal não perde sabor. Cloreto de sódio não perde sabor. É claro, Jesus está fazendo aqui uma analogia, né? Nos ensinando que assim como o sal, né, nós precisamos fazer a diferença aonde nós estamos. Essa é a visão que Jesus tem a respeito dos discípulos dele na terra, aqueles que vão ser influenciadores na vida da sociedade da qual eles fazem parte. E ele está dizendo o seguinte: se essa influência não existir, você não tem mais importância nesse lugar. Se nós, como sal da terra, não formos capazes de influenciar o ambiente que nós fazemos parte dele, né, é como se o sal tivesse perdido o sabor. Naquele tempo, né, o que fazia com que o sal não servisse para nada a não ser para ser lançado fora? É quando o sal ele se misturava com algum outro tipo de substância que fazia com que ele se tornasse impróprio para ser colocado no alimento. Às vezes a umidade vinha, às vezes alguma outra substância era misturada ali no sal e ele não podia mais ser colocado no alimento. Assim é o uso incorreto. Se o sal que nós somos como discípulos de Jesus estiver misturado com alguma outra coisa, esse sal ele não presta mais, ele não tem mais utilidade. Então Jesus está dizendo o seguinte, que como sal eu não posso me contaminar com as coisas do mundo, que como sal eu não posso misturar aquilo que é santo, aquilo que é precioso dentro do reino, dentro dos valores do reino de Deus, com qualquer outra coisa, porque se assim eu fizer, o sal não tem mais utilidade.
Eu não vou ser mais útil para o reino de Deus. E aí ele fala que o destino desse sal é ser lançado fora e pisado pelos homens. Da mesma forma, a luz, ela não pode ser ocultada. Eu não posso pegar a candeia e esconder ela, né, e colocar ela embaixo, né, do alqueire que ele fala, ou seja, colocar ela embaixo da mesa, embaixo da cama. Ela precisa aparecer, ela precisa transparecer. A luz aqui fala a respeito de trazer à tona aquilo que é verdadeiro. Luz fala de iluminar o caminho, de dissipar com as trevas. Luz fala de direção. Então ele está dizendo, olha, se você é luz, mas essa luz que você está escondida, ela não serve ao propósito de iluminar o caminho, e as trevas vão continuar prevalecendo. Irmãos, há muito engano, há muita mentira, há muitas coisas sendo pregadas nos nossos dias, e nós, como luz do mundo, nós não podemos nos omitir. Eu não posso viver a vida como luz do mundo escondido. Não, eu sei a verdade, mas eu não vou me misturar, eu não vou me expor, eu não quero me envolver com isso. Não, Jesus está falando que a luz, ela precisa transparecer. A luz precisa ser colocada em um lugar de destaque. Em outras palavras, ele está dizendo que, como luz, no seu ambiente familiar, no seu ambiente de trabalho, onde quer que você esteja, como luz, você precisa aparecer. As pessoas precisam enxergar a verdade de Deus que está na sua vida. Porque a luz e o sal, se eles perdem as suas propriedades, eles não têm mais utilidade. Amém? Eu aprendo que a preservação da terra, bem como a iluminação do mundo, ela dependem das boas obras dos discípulos. O versículo 16, Jesus incentiva, ele dá uma ordem, ele diz: assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Irmãos, aquilo que nós fazemos de bom, aquilo que nós fazemos para a glória de Deus, precisa ser manifestado. Quando Jesus declara, vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra, ele está apontando para nós uma responsabilidade, ele está mostrando para aquele que se aproxima dele, que ele tem uma responsabilidade, ele tem um propósito estabelecido por Deus. Irmãos, nós fomos chamados para ser sal na terra e luz no mundo. Nós fomos chamados para fazer a diferença no ambiente que nós fazemos parte. Sabe, quando nós nos aproximamos de Jesus, a expectativa dele é que nós sejamos influenciadores do ambiente que nós fazemos parte. Sabe, quando você coloca sal num alimento, o que acontece com o alimento? Aquele sal, ele vai ampliar o sabor daquele alimento. Então, nós, como discípulos de Jesus, nós precisamos ser isso que vai trazer o tempero para a sociedade que nós fazemos parte dele. Mas a principal funcionalidade do sal nesses dias era a preservação do alimento. O sal era colocado no alimento para que aquele alimento pudesse permanecer, sobretudo a carne, por longo período de tempo, porque não havia refrigeração. O sal, ele tem uma propriedade antisséptica, que aquilo que ele toca ali, na grande proporção, ele vai preservar, ele vai eliminar bactérias, fungos, ele vai eliminar essas coisas e vai
retirar a água do alimento e ele vai conservar esse alimento. Então, quando Jesus diz, vocês são o sal da terra, ele está dizendo para nós que nós temos essa responsabilidade de preservar aquilo que é justo, aquilo que é reto, aquilo que é puro. Nós temos que preservar a terra para que ela não se contamine e para que ela não venha a perecer, a apodrecer com a cultura e com tudo aquilo que vem sido pregado nos nossos dias. Irmãos, e é preocupante, porque o que nós temos visto nos faz perder a esperança às vezes, porque a forma como a sociedade ela tem se transformado a passos largos, numa sociedade que libertina, numa sociedade que perdeu valores, perdeu princípios, que tem pervertido aquilo que é justo, aquilo que é reto, aquilo que é verdadeiro. Irmãos, nós temos visto a mentira se tornando verdade. As pessoas defendendo o erro como se fosse certo e condenando aquilo que é certo, aquilo que é reto, segundo o padrão da palavra de Deus. E Jesus fala assim: olha, vocês são o sal da terra. Vocês são responsáveis para que isso não aconteça. Ele fala que nós somos a luz do mundo, que nós somos aquilo que vai iluminar o caminho, que vai trazer às claras aquilo que é feito às escondidas, que vai revelar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é santo, que é justo. Então nós precisamos entender que quando Jesus diz, vocês são, Ele está nos dando uma responsabilidade. Jesus, Ele não diz, vocês serão o sal da terra, vocês serão a luz do mundo. Ele diz, vocês são. Porque a ideia é que Ele já nos deu uma missão de conservar e de iluminar a terra. Quando nós nos aproximamos de Jesus, Ele já nos deu essa missão de fazermos a diferença no ambiente que nós fazemos parte dele. Às vezes, irmãos, nós ficamos esperando para acontecer algo sobrenatural. Às vezes nós ficamos esperando para receber uma palavra, o anjo do céu veio trazer uma palavra para que eu me posicione a respeito de uma coisa. Não, irmãos, Jesus estava falando ali com uma multidão que era oprimida pelo Império Romano. Uma multidão que era sobrecarregada por preceitos que os fariseus colocavam sobre eles, a religiosidade que eles tinham que servir, o rigor do cumprimento da lei. Jesus estava falando para essas pessoas, nessa condição vocês são bem-aventurados, nessa condição vocês são felizes, e nessa condição vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Quem não se deixou corromper pelo sistema, quem não se deixou levar, quem ainda tem o coração capaz de chorar pelas circunstâncias que nós temos visto transformar a sociedade, quem ainda tem o coração que é humilde, que chora, quem ainda tem um coração dessa forma, Jesus está dizendo, vocês são sal. Vocês são luz. Quem não se amoldou ao sistema, quem não se conformou ao mundo que está vivendo, Jesus diz, vocês são sal, vocês são luz. Ele não está dizendo que nós seremos isso. A nossa responsabilidade, ela não é futura, a nossa responsabilidade é agora. Amém? E aí, irmãos, sendo sal, nós precisamos entender algumas coisas. E a primeira coisa que você e eu precisamos entender, enquanto sal da terra, é que o sal, ele serve para conservar princípios e valores do reino de Deus.
Como sal na terra, a nossa responsabilidade é não nos deixar corromper por aquilo que o mundo lá fora está oferecendo. Como sal, a nossa responsabilidade é de preservar aquilo que é importante, e para isso é necessária uma grande quantidade de sal. Quem já comeu carne de... eles chamam lá no Nordeste de charque, né? Carne de sol. Quem já comeu? Bacalhau. Vocês já viram bacalhau? Você já viu a quantidade de sal que é necessária para fazer aquilo ali? Irmãos, quando se fala de conservação de alimento, é necessário uma quantidade muito grande de sal. E se nós trazermos isso para a nossa responsabilidade de preservar aquilo que é importante, de preservar valores e princípios do reino de Deus, o que Jesus está dizendo para nós é que nós precisamos ser intensos na defesa dos nossos valores. Nós precisamos ser incisivos em preservar as culturas do reino de Deus na terra. Irmãos, aquilo que é santo, aquilo que é puro, aquilo que é reto, aquilo que é verdadeiro, essas coisas precisam estar constantemente expostas no nosso coração. É por isso que ele fala, nisso pensais. Sabe, nós não podemos fazer concessões naquilo que é princípio do reino de Deus. Nós não podemos abrir mão daquilo que é verdadeiro, reto e justo, que o Senhor deixou na sua palavra. Irmãos, não tem um modelo alternativo para casamento, não tem um modelo alternativo para família, não tem um modelo alternativo para as relações sociais, não tem modelo alternativo. O que existe é aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. E eu não posso abrir mão dessas coisas. Eu não posso fazer concessões de dizer não, porque a sociedade mudou, o tempo mudou, os tempos agora são outros, a sociedade agora evoluiu, a cultura agora é outra. Não, irmãos, princípios do reino de Deus, eles são inegociáveis, qualquer que seja o tempo, qualquer que seja a cultura. E eu não negocio essas coisas. O que é santo, o que é reto, e não pode haver mistura. Então, eu tenho que entender que como sal, eu preciso ser incisivo, eu preciso ser intenso na defesa dos princípios e dos valores do reino de Deus. Isso não implica ser mal educado com as pessoas, né? Isso não implica ser arrogante com as pessoas. Não, isso implica que eu não negocio valores e princípios. Não, é só uma mentirinha do gasto. Não, isso aqui não vai prejudicar ninguém. É só aquela olhadinha, né, na irmã que está com um vestido indecente, com a roupa indecente. É só uma olhadinha no irmão que está, né? Não, irmãos. Princípios e valores não são negociáveis. Não importa se... não, mas eu estou abrindo mão disso aqui, mas é para atrair pessoas. Eu estou abrindo mão desse princípio aqui, mas é para que as pessoas possam vir para eu falar de Jesus para elas. Irmãos, isso é uma mentira que Satanás tem implantado nos nossos dias. Que métodos que atraem pessoas são mais importantes do que a manutenção daquilo que Jesus mandou fazer. Mas o sal, ela também tem uma função, e a função do sal é temperar. E aí, o apóstolo Paulo fala que a nossa palavra, ela tem que ser temperada com sal. Ela tem que ser suave. E o sal, irmãos, usado para tempero, ele é diferente do sal que é usado para conservação. Amém? O sal usado para tempero é aquele sal que você coloca uma proporção que vai realçar o sabor do alimento.
ele não aparece, ele é discreto. Ele é humilde, ele não precisa de reconhecimento, ele não precisa de valor. Então, irmãos, como sal, usado nessa funcionalidade de temperar aquilo que é bom, quando eu ministro uma palavra, quando eu faço o louvor, quando eu oro por alguém, eu não preciso aparecer. Eu estou realçando só Jesus, que é importante. Eu estou realçando o valor da igreja, eu estou realçando o valor do reino de Deus. Eu posso me esconder e o Senhor pode aparecer através disso. Porque o que nós temos visto também nos nossos dias são celebridades que se levantam e aparecem mais do que Jesus às vezes. Porque o sal ali, ele está sendo colocado demais. Está pondo muito sal e o que está aparecendo é só o sal. O que era principal, aquilo que era para ser realçado, está perdendo. Então, eu como sal tenho que entender que eu tenho que ter humildade para não aparecer quando eu não preciso aparecer. Amém? Como luz, nós precisamos também entender que a luz precisa aparecer. Como luz eu não posso ficar escondido. A luz ela foi feita para brilhar. Jesus falou, por isso resplandeça a vossa luz. E eu preciso entender que a luz que nós somos é como a luz da lua. Amém? Ela não brilha sozinha. A luz que resplandece através da minha vida é a luz que o Senhor Jesus é. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Jesus é a verdadeira luz, mas ela reflete em mim, ela vai transparecer a partir de mim, e eu preciso transmitir a luz, para que os que estão em trevas vejam o caminho. Meu irmão, as pessoas à sua volta, elas precisam olhar para você, e elas precisam enxergar Cristo na sua vida. Elas precisam saber que você é um crente em Cristo Jesus. Elas precisam saber que tipo de fé direciona a sua vida, para que elas enxerguem os seus erros, para que elas enxerguem as suas falhas, e elas também possam caminhar na direção que você está caminhando. Como luz eu não posso me esconder. Então, eu lá no meu ambiente de trabalho, as pessoas precisam saber que eu sou crente em Cristo Jesus. Lá na minha roda de amigos, lá no grupo de WhatsApp, lá nas minhas redes sociais, tem que estar claro quem eu sou em Cristo Jesus. Sabe, não fica bem para a luz estar misturada com coisas que são das trevas. Sabe, a gente vê em muitas redes sociais aí, a pessoa postando um versículo bíblico, olha que lindo o versículo bíblico. E logo em seguida uma pose sensual. Logo em seguida uma piada imoral. Logo em seguida um compartilhamento de uma pessoa que não tem nada para contribuir com o reino de Deus. Discussões que não levam ninguém a lugar nenhum. Sabe, eu preciso aprender a ser luz, irmãos. A luz, ela ilumina o caminho, ela remove as trevas. Aonde eu chego, irmãos, as pessoas precisam entender que eu sou luz, e o ambiente em que eu estou, ele precisa ser transformado por causa da minha presença. Eu já falei para os irmãos dos grupos de WhatsApp que eu fazia parte, que as pessoas ficavam postando ali coisas imorais, e aí eu colocava a palavra de Deus e eles colocavam coisas imorais. Eu saía daquele ambiente e falava, não dá para ficar aqui. Até que um dia eles me colocaram lá naquele ambiente de novo, falou assim, olha, agora nós não vamos mais postar coisas imorais. Irmãos, nós precisamos chegar no ambiente e as pessoas precisam entender o seguinte, olha,
que esse ambiente é diferente porque essa pessoa está nesse lugar. O seu ambiente de trabalho precisa ser um lugar de paz por causa da sua presença lá. A sua família precisa ser um lugar de paz por causa da luz que há em você ali. A luz, ela precisa aparecer, ela não pode ficar escondida. Né? Aquele cristão agente secreto, né? Que ninguém sabe que ele é, que ninguém vê ele falando nada a respeito de Jesus, não pode fazer parte da luz do mundo, porque a luz não pode ficar escondida. Quando Jesus fala aqui no versículo 15, ele diz assim, no versículo 14, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Jesus está falando de uma impossibilidade. Não é possível que a luz esteja brilhando numa cidade edificada sobre um monte e ela não seja vista. É uma impossibilidade. Então o que Jesus está dizendo é que nós, como luz, se eu sou luz, é impossível que as pessoas em trevas não vejam essa luz. Não é possível, irmãos. Se as pessoas não têm enxergado a luz de Cristo na sua vida, tem alguma coisa errada. Porque você precisa brilhar. Nós precisamos brilhar. Amém? E a luz naquele tempo, ela também tinha uma funcionalidade de aquecer. Porque a luz ali era uma lamparina. E ela trazia um calor. Sabe? E a luz, nessa funcionalidade de aquecer, ela tem o papel de trazer conforto junto com a luminosidade. Então, irmãos, ser luz no ambiente aonde você está representa a sua função de socorrer quem está nas trevas e de trazer um conforto para ele. Irmãos, quem está passando por adversidade, quem está vivendo num caminho de dificuldade no casamento, quem está vivendo um caminho de dificuldade na família, quem está num processo de adultério, num processo de divórcio, quem está num processo de crise existencial, a sua função é ser luz naquele ambiente, é ser luz na vida daquela pessoa, dizendo para ela, há uma esperança. Há uma esperança em Cristo Jesus, a sua vida pode ser transformada. Eu comentei isso ontem na célula, e o Senhor está me lembrando de novo. Um dia, eu estava na padaria comprando pão, e eu terminei de fazer minha compra, estava indo embora, e eu ouvi a menina que me atendeu, conversando com uma colega, dizendo assim, você não vai vir amanhã, eu vou morrer por causa disso. Irmãos, eu não dei atenção para aquilo, paguei o pão e fui embora. Quando eu cheguei do lado de fora, que eu fui montar na moto, o Espírito Santo falou no meu coração, você vai embora e vai deixar a situação daquele jeito. Eu meio que insisti para ir embora, mas o Espírito Santo me convenceu que eu tinha que voltar ali. Irmãos, eu não sei a circunstância que aquela pessoa estava vivendo, mas eu entendi que ela estava num processo de angústia e que aquela pessoa que estava ali com ela, aquela colega de trabalho, era alguém importante para ela, para sustentar ela naquele momento de angústia, mas no outro dia ela não estaria lá. E eu então voltei lá dentro, tímido, com medo, sem saber muito o que dizer, e eu falei, moça, deixa eu te falar uma coisa. Você não vai morrer amanhã porque ela não vem. Porque Jesus te ama. Irmãos, o rosto dela brilhou. E eu virei as costas e fui embora correndo, irmãos. Porque a menina nem me conhecia, eu não sabia nada, mas eu disse isso para ela e fui embora. No outro dia eu fui lá comprar pão. E quando eu entrei, a menina estava lá. E quando ela me viu, ela sorriu de novo. Porque ela lembrou que alguém tinha dito para ela
que Jesus a amava. Irmãos, eu acredito que muitos dias depois, eu passava lá para comprar pão naquela padaria, e aquela menina se lembrava que Jesus a amava. Nós precisamos trazer alívio para as pessoas no momento de trevas, no momento de angústia, no momento de aflição. Mas se eu me deixar, se eu me esconder, se eu me omitir, essa luz não vai transparecer e não vai ajudar ninguém. Então entenda que você é luz nesse mundo e sal nessa terra. Amém? Vou fazer um negócio que eu nem gosto muito, mas olha para o irmão que está do seu lado aí e diz para ele: você é sal da terra, você é luz do mundo. Amém? Aí você pode estar se perguntando: mas como que isso funciona na minha vida? Como que eu aplico isso no meu dia a dia? Irmãos, entenda a coisa. Assim como o Provérbios, no capítulo 4, no versículo 18, diz que a luz do justo é como a aurora que vai brilhando cada dia mais e mais, até nós precisamos ser influenciadores e não tiktokers, youtubers. Nós precisamos ser influenciadores, mas nós precisamos levar uma influência positiva. Irmãos, o contexto de redes sociais, ele tem pervertido o coração das pessoas. Alguns ficam presos nela por causa do entretenimento. Outros ficam presos em busca de atrair pessoas para si mesmos, para que vejam a eles mesmos e não a Jesus Cristo. Sabe, nós precisamos aprender a ser influenciadores na nossa geração. Nós precisamos aprender a mostrar o mundo e a fazer o mundo de forma diferente. Sabe, as pessoas precisam chegar em mim e saber que há em mim uma palavra que vem de Deus. As pessoas precisam chegar em você e saber que se eles realmente precisarem de um conselho sábio, eles vão encontrar. Qual decisão tomar, qual caminho tomar, eles precisam encontrar em você essa resposta. O Hernandes Dias Lopes, fazendo uma reflexão sobre esse texto, ele fala que a igreja ela precisa ser uma igreja influenciadora. E se você se lembrar que os primeiros cristãos, aonde eles chegavam, eles falavam que aquela cidade era transtornada por causa da presença daquelas pessoas. Irmãos, nós, como cristãos, nós não temos impactado mais lugar nenhum. O sal que nós deveríamos ser tem perdido o sabor, a luz que nós deveríamos ser, ela tem perdido o brilho, porque nós não temos impactado a sociedade que nós fazemos parte dela. Irmãos, o mundo ele tem entrado para dentro da igreja, porque as pessoas estão negociando os princípios e os valores do reino de Deus. Líderes e liderados. Porque você pode pensar assim: não, a responsabilidade é do líder, porque o líder é que está se contaminando. Não é não, irmãos. Não é não. Tem muitas pessoas se agradando de palavras que só afagam o ego, mas que na verdade não tem evangelho, não tem cruz nela, e sentam nos bancos e enchem e lotam. Mas ouvir uma palavra como essa, irmãos, que te dá direcionamento, que te aproxima do propósito de Deus na vida, as pessoas não querem ouvir. Porque nós estamos sendo influenciados pelo mundo. A gente virou tiktoker, a gente virou youtuber, a gente atrai multidões de pessoas, irmãos, mas não leva ninguém para Jesus. A gente atrai, nós estamos vendo a igreja brasileira e talvez a mundial se tornando um grupo de comunhão de pessoas, mas não uma igreja, não um corpo de Cristo.
Porque essa influência positiva que nós deveríamos ter no mundo, ela tem se perdido. Porque cada um de nós temos esquecido o nosso papel de ser sal na terra e de ser luz no mundo. Irmãos, entenda uma coisa: o papel de ser luz na terra, de ser sal na terra e de ser luz no mundo não é exclusivo da igreja em si, mas ele é seu papel. Se você transformar a vida de uma pessoa, o nosso mundo já vai ser melhorado. Se você for influência positiva na vida de uma pessoa, a sociedade que nós fazemos parte dela já vai ser melhorada. E para encerrar, você precisa entender que, assim como o sal é colocado no alimento intencionalmente, Deus intencionalmente nos colocou na terra para preservar o que é bom. Deus, Ele nos fez sal da terra e luz do mundo intencionalmente para preservar o que é bom. Você não foi chamado aqui, você não foi escolhido por Deus, você não foi colocado aqui por acaso,